Guia rápido ABNT. Oi, eu sou a Thaís Moura, professora universitária e também aluna de doutorado na área de administração. E eu ajudo você a simplificar o seu TCC e conseguir aí a sua aprovação. Bom, eu observo que uma das principais dificuldades assim, dos meus alunos, está relacionada à formatação do TCC conforme as normas da BNT. Então, por isso, eu resolvi gravar esse vídeo, para compartilhar com vocês um guia prático, que eu mesma fiz para ajudar vocês em relação à formatação da BNT. Mas lembrando, que eu trouxe aqui nesse vídeo as principais normas, então, aquilo que o pessoal costuma ter mais dúvidas. E aí, se ficar ainda alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários, se for necessário, eu gravo outro vídeo, esclarecendo as dúvidas que surgirem. Ok? Mas para tudo agora. Porque eu só vou mostrar esse guia prático se você se inscrever agora nesse canal. Aperta esse botão vermelho aqui embaixo, já deixa seu like e compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa aprender de uma vez por todas a formatar o seu TCC nas normas da BNT. Se inscreveu? Já deixou seu like? Então agora vamos seguir. Bom, eu dividi esse guia em algumas partes, grupos, porque eu achei mais fácil, até por uma questão didática. Então, a primeira parte desse guia está relacionada ao texto. O que vocês têm que se atentarem ao texto? O tipo da fonte e o tamanho. A fonte pode ser ou Times New Roman ou Arial e o tamanho 12. Alinhamento do texto justificado. Mas atenção, o parágrafo ele tem que ter recuo de 1,25 centímetros, tá? Que é aquela distânciazinha da primeira linha de cada parágrafo. Tudo bem? Entre linhas do texto, 1,5. Margem superior e esquerda, 3 centímetros. Inferior e direita, 2 centímetros. Então, essas são as normas aí relacionadas ao texto em si. Falando um pouquinho sobre o resumo, porque a característica do resumo é um pouquinho diferente do texto corrido, do restante do texto do seu trabalho. O resumo, ele deve ser escrito em parágrafo único, tá? Deve conter aí de 150 a 500 palavras, em se tratando de TCC, porque para artigos, esse número ele cai um pouquinho, mas eu foco aqui a TCC, tá? E o espaçamento desse texto ele tem que ser de 1,5 também entre linhas, tá? Para TCC, ok? As palavras-chave, eu vejo muito erro aí nessa parte, viu? As palavras-chave, elas devem ser separadas entre si por ponto e não vírgula, tudo bem? E finalizadas também por ponto. Então, você coloca aí no máximo 5 palavras, separa uma e outra por ponto, e ao final da última palavra-chave, você coloca o ponto final também, ok? Falando agora sobre título das seções e subseções, esses títulos, eles são indicados aí por números arábicos. O que é isso, números arábicos? Esses números que a gente está acostumado. 1, 2, 3, no seu formato aí original. E começa aí a partir do capítulo 1, esse título, essa seção. As seções são os capítulos e as subseções são subcapítulos, que tem casos aí que se divide, por exemplo, referencial teórico. Se você for abordar 2 ou 3 conceitos, você vai trabalhar aí subseções, que estão relacionadas ao referencial teórico, tá? Então, começa sempre a partir do capítulo 1, tá? E seguido do seu título. Então, você vai colocar lá o número 1, introdução. Lembrando também aqui, atenção, que não tem um ponto, tá? Nos números que caracterizam aí os títulos, tá? As seções, são as seções principais. É só o 1, introdução e pronto, ok? Obrigatoriamente, o capítulo 1 deve ser a introdução. Esses títulos e subtítulos, eles são alinhados aí à esquerda e devem ter também tamanho 12, seguindo o padrão aí do texto corrido do seu trabalho, ok? As sessões são sempre iniciadas em uma nova folha, tá? Então, por exemplo, escrevi a minha introdução, lá, vou começar a sessão do referencial teórico, mas a minha introdução foi até a metade da página. Posso começar o referencial teórico logo em seguida? Não.
Você tem que dar o espaçamento, ir para uma nova página, no início da página colocar lá o 2, referencial teórico, ok? Então, as sessões são sempre iniciadas em uma nova folha. E também são separados do texto que o precede, que o sucede, por um espaço de 1,5 entre linhas. Então, terminei o texto lá da minha introdução. Vou começar uma nova sessão. Então, eu dou um espaçamento de entrelinhas de 1,5 entre o texto anterior e uma nova sessão. Depois que eu escrevi a minha sessão, por exemplo, 2, referencial teórico, também crio um espaçamento de 1,5 entre linhas, ok? Bom, aqui tem um exemplo, você vai ver aqui agora, né, um exemplo de como que ficaria isso na prática. E agora vamos falar um pouquinho sobre citação direta com mais de 3 linhas, né, que também é uma das grandes dúvidas aí dos alunos, porque muda o formato, né, vocês vão ver que ele é diferente do restante do texto também do seu trabalho. Bom, a primeira coisa, para citações diretas com mais de 3 linhas, vocês têm que dar um recuo aí, né, de parágrafo de 4 centímetros da margem esquerda, ok? Sem parágrafo, ou seja, não tem aquele recuo da primeira linha do parágrafo, tá? É tudo alinhadinho, tudo igual, sem recuo de parágrafo, tá? O texto dessa citação é justificado, tá? E com espaçamento simples. Não é espaçamento de 1,5 entre linhas, como acontece com o restante do seu texto, tá vendo as especificidades? E a fonte? A fonte é a mesma que você aderiu, é a mesma fonte que você escolheu para o seu texto todo. Então, se desde o início você está escrevendo em Times New Roman, a citação direta também vai seguir essa fonte. Se for Arial, aí também vai seguir essa mesma fonte, ok? Agora, o tamanho vai mudar um pouquinho, tá? De acordo com as normas, pode ser tamanho 10 ou 11, tá? E, pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Sem aspas, tá bom? A citação direta, ela só tem aspas no meio do texto e se ela for de até 3 linhas. Mais de 3 linhas já não vai mais aspas. E, por fim, um espaço de 1,5 entre linhas antes e depois da citação. Então, antes de fazer a citação, observa lá, tem seu espaçamento de entrelinhas de 1,5. Depois da citação, para você seguir o seu texto corrido, também tem que observar esse espaçamento de 1,5 entre linhas, ok? Bom, ilustrações também é uma grande dúvida, né? E aqui eu vou mostrar para vocês que houve uma padronização, uma certa padronização aí da BNT em relação às ilustrações, tá? Vocês vão ver que vão seguir o mesmo padrão. Primeira coisa, título. Não, antes de mais nada, né? O que está dentro de ilustrações? Figuras, quadros, fotografias, mapas, plantas, né? Às vezes uma planta de um imóvel, tá? E organogramas. As tabelas são à parte. A gente já vai falar das tabelas daqui a pouco. Vocês já vão ver aqui, a partir de exemplos práticos, a diferença entre quadro, figura e tabela, ok? Bom, mas falando das ilustrações como um todo, que inclui aí já os quadros e as figuras, que são muito utilizados nos PCCs, tá? O título da ilustração, né, sempre vai ficar na parte superior da ilustração, seja figura, seja quadro, seja fotografia. E a fonte? A fonte da ilustração, que é de quem, de onde veio aquela ilustração, vai ficar sempre abaixo da ilustração, seja da figura, seja do quadro, tá? O título também, ele tem que ser seguido de um número de ordem. Então, por exemplo, se for uma figura, figura 1, coloca o título da figura, tá? Se for figura 2, se for um quadro 1, quadro 2, então ele tem que seguir a ordem conforme o seu trabalho ali, tá? Então, o título ele é composto pelo nome da ilustração, ou seja, se for um quadro, quadro, aí coloca o número respectivo, conforme a ordem do seu trabalho, e o título desse quadro, ok? E lembrando que o tamanho do título da ilustração é 12, e não é negrito, não tem nada de negrito, certo? Já a fonte, o tamanho da fonte vai mudar. Além dela ficar na parte inferior, o tamanho vai ser 11, o tamanho da fonte, tá? E também sem negrito, ok? Quanto ao alinhamento, tanto do título quanto da fonte, podem ser tanto alinhados à esquerda
quanto centralizados. Mas é importante haver uma padronização. Então, se para a primeira ilustração lá do seu trabalho você centralizou título e fonte, se você alinhou, né, centralizado, você tem que seguir esse padrão para todas as ilustrações do seu trabalho. Se, por outro lado, você optou por alinhar à esquerda, tanto título quanto fonte, você mantenha esse padrão também para todo o seu trabalho, ok? Outro ponto importante, né, é que legendas, notas, né, e outras informações aí necessárias para a compreensão da sua ilustração, né, sempre devem ser inseridas aí após a fonte, tá, com um espaçamento simples e entre linhas aí, né, na verdade, entre linhas de espaçamento simples, tá? E a fonte número 11, ok? Então, aqui eu vou deixar um exemplo para vocês verem como que isso funciona na prática, tá? Tanto de uma ilustração, de uma figura, quanto de um quadro, tá? E aí eu já aproveito para falar do quadro, né? Que muitos alunos confundem, né? Quadro com tabela, né? Os quadros, eles são todos fechados, tá? Então, ele é um quadro mesmo, com linhas, colunas definidas. As tabelas, vocês vão ver que não são fechadas, elas apresentam apenas linhas, tá bom? Mas eu já falo logo em seguida sobre as tabelas, ok? Então, vamos lá. Sobre as tabelas. As tabelas, elas são mais específicas porque elas são utilizadas para apresentar dados numéricos, né, ou informações que foram tratadas estatisticamente, né? Elas são abertas nas laterais e sem linhas na horizontal. Em relação ao título e fonte da tabela, o título também sempre na parte superior da tabela, né? Seguida do número de ordem no texto, com tamanho 12 e também sem negrito. Não tem negrito em nada nas ilustrações e nas tabelas, tá? Então já grava essa dica aí. E a fonte da tabela, né? Lembrando que a fonte é de onde você tirou aquela tabela, né? Seja de algum autor, seja elaboração própria, você tem que sinalizar de onde é aquela tabela, ok? Então, a fonte, ela sempre vai ficar também na parte inferior, tamanho 11 e também sem negrito. Em relação ao alinhamento, a mesma orientação para as ilustrações que a gente falou anteriormente. Se você mantiver o padrão de manter centralizado, você centraliza título e fonte. Se for à esquerda, título e fonte também alinhados à esquerda. E sigam o padrão para todo o trabalho. E da mesma forma, legendas, notas, né, e outras informações aí necessárias para a melhor compreensão da sua tabela, né, tem que ser inseridas logo após a fonte, com entrelinhas, espaçamento simples e fonte número 11. Vou deixar aqui também um exemplo, tá, para vocês verem aí, de tabela. Bom, agora falando um pouquinho sobre as referências, que também eu vejo muita coisa errada aí na hora das referências. Primeira coisa, elas são ordenadas alfabeticamente, tá? Por sobrenome de autor ou título. São digitadas aí em espaço simples, não tem entrelinhas de um e-mail, não, como eu vejo na maioria dos trabalhos. Cuidado! Espaçamento entre linhas de e-mail é só para o corpo do texto. Nas referências, espaço simples, tá? E também são separadas entre si, ou seja, uma referência da outra, por um espaço simples. Ou seja, aquele espaço que você dá o Enter, é esse espaço simples aí. Fonte, também Times New Roman ou Arial, tamanho 12, e aí vai depender de qual você escolheu, né, para o seu trabalho. Alinhamento, que eu vejo o pessoal errar muito. O alinhamento das referências é à esquerda e não justificado como o texto, né, o restante do texto do seu TCC, tá? Então, referências, alinhamento à esquerda, ok? Muito cuidado com isso. E uma dica aqui muito importante, tá, pessoal? Vocês não precisam decorar como é que tem que ser escrita a referência, porque eu sei que é muito detalhezinho. A gente consegue achar essas referências prontas lá no Google Acadêmico, né? Quando você pesquisa por um artigo no Google Acadêmico, tem uma parte embaixo dele que é umas aspas. Quando você clica nessas aspas, você consegue ver, pegar a citação prontinha
e copiar e colar no seu trabalho. Porque aí lá já mostra o que tem que ser em negrito, o que tem que ser em letra maiúscula, tá? O que tem que conter aquela citação, aquela referência ali. Então, para que você não fique preso a esses muitos detalhes, né? Eu indico, né, e dou essa dica aí para vocês. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo mostrando como fazer isso, é só comentar aqui embaixo que eu gravo. E aqui do lado, né, eu vou deixar aí um exemplo de como ficaria, né, essas referências aí por ordem alfabética, né, questão de alinhamento e de espaçamento simples, ok? Bom, e se você acha que esse vídeo colaborou com você de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo que tem dificuldade com normas da BNT. Tudo bem? Um abraço e até o próximo vídeo.